Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, desejar um bom trabalho. Nós sabemos que a eleição foi um pouco conturbada, mas eu acredito que o meu papel aqui como presidente é tratar da melhor forma possível, tanto a oposição quanto posição. Eu vejo que nós temos divergências, digamos, de ideias. Isso é saudável. Eu acredito que todos nós precisamos realmente ter divergências. Quando nós todos estivermos concordando com a mesma ideia, aí de fato que as coisas estão estranhas. E a educação no Brasil precisa ser colocada em primeiro local, acima mesmo das nossas próprias, muitas vezes, convicções, porque nós temos dificuldades muito grandes, deputado Ottoni, no Brasil. Nós ocupamos rankings horríveis internacionais, como por exemplo o PISA, 53º lugar. O Brasil ele investe 6% do seu PIB na educação, mais inclusive do que os outros demais países da OCDE, que investem 5,5%, e isso gera um questionamento, né? Nós gastamos muito e acabamos muitas vezes gastando mal. Então nós precisamos ver, diagnosticar o que está acontecendo. Existem diversas pautas esse ano importantes para todos, como por exemplo, né, o próprio Plano Nacional de Educação. Nós temos também aí o novo ensino médio, o relator será o Mendonça Filho, que inclusive já foi ministro e fez a reforma em 2017. Então há muito trabalho. E eu sei que o meu papel aqui é de ser um condutor. Afinal de contas, eu falei aqui que o meu papel, eu gostaria de até ser o debatedor, gostaria de estar aí embaixo debatendo, mas foi me dirigido, né, a missão para esse papel e vou cumprir aqui, não tenho dúvidas, com a melhor maneira possível. Então peço a compreensão tanto para os meus amigos de ideias, né, que nós temos aí maior convergência de ideias, para que a gente tenha uma comissão saudável, sabendo que isso aqui gera um alto custo para os pagadores de impostos e nós somos os verdadeiros representantes deles. Ou seja, a gente precisa dar a devida exemplificação do que a gente deseja para a educação do nosso país. Então, tirando todo tipo aqui de histerismo ou de, digamos, de imagens que foram colocadas, eu espero de fato que a gente tenha uma comissão que produza, não somente aqui, mas que dê frutos para o povo brasileiro. Foi apresentado o delegado Éder Mauro com a palavra. Qual Obrigado, artigo, senhor deputado? presidente. Qual artigo, deputado? O deputado, por gentileza, com a palavra, 3 minutos, delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Aqui ainda não era o momento e nem o nível de maturidade para dirigir uma comissão dessa natureza. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que infelizmente no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista aqui menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade, com professores bem pagos, e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo, e não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças.
Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda, comunista e extremista, possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes, possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa, Para concluir, de ideologia, deputado Éder Mauro. são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Que se inscreveu foi o deputado pastor Marco Feliciano, com a palavra. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, que eu dou os parabéns e muito bem-vindo a essa comissão como presidente. Vossa Excelência tem capacidade, Vossa Excelência foi ungido por mais de 1,5 milhão de votos, então tem toda a legitimidade para se assentar a essa poltrona. Infelizmente, a democracia relativa brasileira faz com que existam pessoas que imaginam de fato que todo deputado conservador ele seja menor do que os demais. Isso se trata de uma arrogância sem tamanho de pessoas que deveriam, de fato, lutar pela verdadeira democracia. A Comissão de Educação tem vários temas a ser abordados. De fato, a educação brasileira precisa ser discutida, muito mais do que a educação, o ensino brasileiro. É fato que nossas crianças saem da escola sem saber ler e escrever, e quando sabem ler e escrever, não conseguem interpretar aquilo que leram e escreveram. O índice de analfabetismo funcional no Brasil supera a de todo o mundo. Então nós precisamos, de fato, consertar isso. Existem algumas situações, senhor presidente, que nós deveríamos muito bem debater aqui nessa comissão, como, por exemplo, a carteirinha de identificação dos estudantes do Brasil. Em 2020, nós tínhamos uma medida provisória que dava ao estudante brasileiro o direito de ter essas carteirinhas ao preço de 15 centavos, saindo lá do Ministério da Educação, e que, infelizmente, sabe Deus por quais forças, porque foi tudo de maneira muito oculta, a medida provisória acabou caducando. E a grande imprensa trouxe a notícia de que houve um acordo, um conluio entre o Partido Comunista do Brasil e, na época, o presidente da casa, que era Rodrigo Maia, para sepultar essa medida provisória que dava ao estudante o direito de ter a carteirinha gratuita. A UNE e a UBS, essas duas instituições quase que intocáveis, e eu gostaria de saber muito bem por que são intocáveis. Eu me lembro que eu consegui, por 2 vezes, 171 assinaturas para fazermos aqui a CPI da UNE, e infelizmente nunca caminhou. A UNE, que existe lastro e documentos que falam de desvios de dinheiro, a casa dos milhões, querida Alice Portugal. E nós nunca conseguimos estudar isso, nós não conseguimos vasculhar ou entender isso, porque esta casa sepultou por 2 vezes essa CPI. Então existem coisas que, de fato, nós precisamos lutar para que a educação brasileira chegue a um nível. E, para concluir, senhor presidente, queria dizer que Vossa Excelência está num nível diferenciado. A qualidade dos deputados de esquerda tem melhorado muito. Já lhe chamam de presidente, coisa que não foi feito comigo da outra vez, quando eu fui presidente da comissão. Inclusive aqui, não lhe alfinetaram muito, talvez por medo ou até por respeito à sua grande mídia social, e Vossa Excelência tem uma entrada gigantesca com os jovens do nosso país. Então, Vossa Excelência tem um tratamento aqui a rigor. Parabéns, presidente Nicolas, que tudo aqui caminhe muito bem, viu? Eu espero que depois... fui citada, presidente, gostaria de ter a palavra. Quem... Alice Portugal, fui citada. Eu gostaria... Só um minuto, por gentileza. Só um minuto, por gentileza. Eu espero que depois da fala do pastor Marco Feliciano eu continue sendo chamado de presidente. Eu não tenho nenhuma vaidade. Tá super tranquilo, tá certo? O senhor citou a deputada Alice Portugal, eu não com elogio, com elogio. Mas eu acredito que não tenha sido citado de forma pejorativa. Não, mas foi elogio, senhor presidente. Citou a mim e o meu partido. Eu gostaria de ter direito a... É o seguinte, foi só um minuto, por gentileza, pastor Marco Feliciano. Eu também serei, Se toda citação aqui, caros deputados, de qualquer natureza, a gente for parar
para um debater e outro rebater, Mas vai não ficar é de algo... qualquer natureza, é uma natureza Sim, mas acusatória. É regimental, mas eu não sei presidente. se Quando há PCdoB. ofensa, a pessoa Mas tem não que foi ter acho que ofensa, foi um elogio. deputada Sandra. Eu acho que foi um elogio. Onde eu ofendi? Mas não foi ofensa. É por Qual isso foi que a- precisa Tudo bem. ter uma Acusação Onde eu ofendi? Tá bom, eu quero te fazer uma Eu vi como pergunta. elogio. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a acusação, Alice Portugal, que aí a gente coloca... Citou que houve um conluio do PCdoB com a casa Isso tá na para imprensa. beneficiar Foi a imprensa que a União disse. Nacional dos Estudantes. Eu tenho o direito de responder, Doutora Alice fui Portugal, citada isso são conjecturas que qualquer um pode fazer. Eu não Não é acredito que caiba aqui. conjectura, não. Não, de É fato. uma direito de Um resposta, falou de presidente. Paulo Freire, Começa outro falou mal, de Olavo de respeito, Carvalho. regimento, né, É uma presidente? acusação Começa mal, a mentirosa. máscara Doutora cai Alice na Portugal, primeira minuto, mentirosa. né? Deputada Alice, um minuto para a senhora, então, fazer as suas E explicações a minha pessoais. inscrição está aí garantida. Perfeito, a Bom, senhora senhor vai ter. presidente, porque eu respeito os ritos da casa, apesar de achar que ainda não era o momento e nem o nível de maturidade para dirigir uma comissão dessa natureza, assim como protesto veementemente ao tratamento dado aos servidores de carreira, o senhor pode mexer nas funções. Mas os servidores têm que ter respeito a esses técnicos da mais alta qualidade que essa casa possui. Então, como servidora pública, o meu protesto veemente é uma posição absolutamente inédita aqui. Segundo, deputado Pastor Feliciano, que eu tenho todo o respeito, quero dizer, a União Nacional dos Estudantes é uma entidade consolidada, de alto respeito e representatividade na sociedade brasileira. É a que está autorizada, sim, através dos diretórios acadêmicos, dos DCEs, através das UES, a realizar a identificação dos seus estudantes, dos estudantes brasileiros, realiza congressos democráticos gigantes. Se a extrema-direita não consegue se expandir, a não ser com fake news, através concluir, das redes senhora deputada, sociais, por gentileza. entre os estudantes, na luta por direitos, por democracia nas universidades, pela garantia efetiva de melhores condições de ensino, Já pela encerrou, senhor diminuição presidente. das mensalidades, efetivamente é um problema de competência. Pra concluir, A deputada, UNE por é gentileza. a voz dos estudantes. Obrigado. Próximo A orador, Paulista deputado fez- Daniel. Querido presidente Nicolas, primeiramente eu quero lhe parabenizar. O deputado federal mais votado neste país, que representa milhões de brasileiros. Corajoso, capaz, inteligente, alicerçados em princípios e valores que representam milhões de brasileiros. Parabéns, o senhor é um orgulho desta casa. Falaram em Paulo Freire, eu vou falar também num pensador. Olavo de Carvalho, vou lhes dar um conselho que eu mesmo segui desde a juventude e só me fez bem. Se você está assoberbado de problemas, dívidas, doenças, dramas de família, despreze tudo e se concentre ainda mais nos estudos e na oração. Enquanto tudo em volta desaba, você vai ficando dia a dia mais forte. Quem dura mais, vence. E é só isso. Eu quero parabenizar, dizer que essa comissão é sim uma das comissões mais importantes desta casa. Educação é o que muda uma nação, que a torna pujante, que melhora a sociedade. Muito importante recebermos o ministro Camilo Santana, que infelizmente, na vinda a esta comissão, assumiu compromissos e não cumpriu, como, por exemplo, manter o programa existente das escolas cívico-militares e não avançar, mas manter o existente, e eu tenho gravado e mostro para quem quiser, não cumpriu a palavra e terá motivos para novamente falar, já que dos 27 estados da federação, temos aí dezenas que estão implantando, aumentando e melhorando ainda mais este programa. Fica aqui, presidente, mais uma vez, o meu desejo que essa comissão tenha responsabilidade nas pautas e eu não tenho dúvida que Vossa Excelência irá conduzir de forma brilhante. Era isso. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.